Hoje, no programa Olhos nos Olhos, temos connosco uma história incrível de vida. O pastor Eurico Cinco Reis Vidro nasceu em Angola, em Pangala, Kassong, e a sua vida foi marcada por profundas provações, milagres inesperados e uma caminhada extraordinária de fé. Casado com Violeta Cassinda André Reis Vidro, pai de 5 filhos e avô de 13 netos, o pastor Eurico tem uma história de vida que nos mostra como Deus transforma dores em vitórias e conduz os seus filhos ao ministério. Hoje vamos conhecer de perto a sua infância difícil, a sua formação, os momentos de sofrimento, a libertação do álcool, o encontro com a Igreja Adventista e a caminhada pastoral. Prepare-se para uma hora de testemunho vivo, onde estaremos com o pastor Eurico Vidro, olhos nos olhos. Muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado este nosso convite de vir aqui partilhar um pouco da sua história de fé. Esta é a pergunta que eu faço a todos os nossos convidados logo no início. Acredita, pastor Eurico, que a sua história de vida pode inspirar algumas pessoas que eventualmente passaram por algo parecido com o que passou? Muito obrigado pelo convite que me fizeram. Respondendo à sua pergunta, eu acredito que talvez alguém possa se inspirar, talvez alguém possa aprender alguma coisa daquilo que foi a minha experiência de vida, que não foi nada fácil, e se eu hoje estou aqui, é somente pela graça de Deus. E valeu a pena tudo o que passou? Valeu a pena. Eu acredito que valeu a pena porque Deus tinha um propósito. Desde que eu nasci, Deus tinha um propósito para mim, apesar de eu ter me desviado muitas vezes do caminho do Senhor, mas Ele teve paciência comigo. E sempre o foi procurar, no fundo. Pastor Eurico, vamos começar pelo início, então. A sua infância nasceu em 1950, no dia 4 de julho de 1950. Nasceu no interior de Angola, podemos dizer assim, numa altura em que, pelo menos aqui no nosso meio, o mundo era completamente diferente. Passou muitas necessidades quando era criança. Quais são as primeiras memórias que tem da sua vida? Eu tive uma infância muito conturbada. A vida corria bem até o ano de 1957. Tinha 7 anos, então, na altura? Eu tinha 7 anos na altura, quando a minha mãe foi atacada por uma doença. Uma doença, eu acredito que, se fosse hoje, talvez teria sido um câncer. Então, na altura, nem sequer sabiam muito bem o que é que lhe tinha acontecido. Não sabia muito bem, porque depois o médico, depois de ter feito a operação, conservou o quisto numa garrafa com um produto qualquer, talvez para a conservação, e o pai trouxe esse quisto e todos nós vimos. O seu pai, no caso, o meu pai, o marido da sua mãe, o marido da minha levou para os filhos Exato, verem? Quantos eles filhos? foram para o hospital ficava muito distante, de quilómetros e quilómetros, ficava mais de 65 quilómetros. E quantos irmãos é que tinha? Nós éramos 13 irmãos. 13. Mas estou a contar com os nados mortos. Pois, muitos nasceram, muitos mas não sobreviveram. Outros sobreviveram e ficaram menos de um ano. Portanto, havia muita mortalidade infantil. Mas então, o que aconteceu? A sua mãe foi para longe, o pastor Eurico ficou em casa, ela foi para longe fazer a cirurgia, foi isso? E depois o seu pai voltou com o quisto numa garrafa, digamos assim. Numa garrafa, mas a mãe não faleceu na operação. Minha mãe faleceu um ano depois. Portanto, a operação foi em 56 e minha mãe faleceu em 57. Isso porque a operação foi bem feita, acredito que foi bem feita, mas ela, com aquele amor pelos filhos, e sabe que a sobrevivência lá naquele tempo, nós sobrevivíamos através de cultivo de milho nas lavras, e era
as mulheres eram as mais sacrificadas nisso, porque ela tinha que vir da lavra com uma quinda, uma espécie, é um cesto, mas um cesto grande, onde ela tinha que meter milho, batata doce, mandioca e outras coisas mais para o sustento nosso e também para o sustento dos animais. Sobretudo, infelizmente, naquela altura, meu pai criava porcos. E minha mãe tinha que trazer também comida para os porcos. Então era a sua mãe que tratava dessas questões. Ela regressa do hospital e durante esse ano a saúde dela já estaria mais debilitada, presumo. Ficou debilitada, muito debilitada, e piorou. A operação da impressão. Eu não tenho bem a certeza do que aconteceu naquela altura, mas acredito que foi uma infecção da própria ferida da operação, e quando se lembraram em voltar para o hospital, já era tarde. Nem sequer saíram de casa, Então, porque minha mãe faleceu em casa. E recorda-se desse dia? Eu recordo, nesse dia eu estava no pastoreio com o meu irmão mais velho, Pinto. Tinha 7 anos na altura? Eu tinha 7 anos e de repente vieram-nos chamar lá do pastoreio, e a pessoa que nos foi chamar já estava banhada em lágrimas, mas eu não percebi, eu era miúdo, não percebi que minha mãe tinha falecido. E nem sequer imaginava que a sua mãe poderia estar prestes a morrer, ou já tinha noção? Nem essa noção tinha? Nem essa noção tinha. E quando chegamos em casa, nós vivíamos numa casa de adobes, não é? E já era bom porque os outros viviam em casas de pau a pique. Mas... Eu não sei qual é a diferença, mas se quiser-me ajudar... Isto é assim, a casa de adobes faziam formas, não é? Barro, são coisas de barro, e depois faziam formas. E a casa sustentava-se dessa forma? É tipo tijolo de barro. E a casa sustentava-se, era construída com esses tijolos, tipo tijolo, com esses adobes tipo tijolo. Mas os outros era mesmo pau a pique e que era barreado. Ou seja, no caso as outras teriam maior sustentabilidade que a sua casa? A nossa casa estava melhor do que as casas dos outros. A vossa é que estaria melhor no caso em relação às outras? Exatamente, que já tinha quartos, o chão já estava, não digo pavimentado, mas era terra batida, mas que já nivelada. Exatamente. Eu entrei nessa altura, entrei em casa, e quando cheguei, a minha chegada provocou mais choro ainda. Mais choro porque as pessoas viam que eu sou o último filho mais novo. O filho mais novo, o caçula, como se diz lá. E então toda a gente começou a chorar cada vez mais. E eu entrei para o quarto e vi minha mãe deitada numa cama, na cama do pai, né? Tinham-lhe colocado uma cruz de flores no peito, tanto coberta toda com lençóis brancos, mas vi que, afinal, já não... Mas não percebi bem o que é isso. Que eu pensei, a minha mãe está a dormir, e realmente está a dormir, estava a dormir, né? Naquela altura. Não é assim que se concebia lá na igreja congregacional, as coisas não eram assim concebidas. E com 7 anos, tem memórias da vida que teve com a sua mãe? Boas memórias, o que é que se recorda? Boas memórias. Minha mãe era muito carinhosa. Eu lembro-me que uma vez estava a chorar muito, estava a chorar, na verdade aquele choro era birra, não é? Tinham posto alguma comida no prato, porque naquela altura era uma panela grande de fungi, não sei se vocês sabem o que é fungi, digamos que uma papa de milho mais forte, não é? Era a comida principal dos povos de Angola, até hoje ainda. Mas para o norte com fuba de mandioca, ali era mesmo milho. E então a mãe fazia comida e nesse dia fez comida para todos e feijão, não é? O conduto era feijão, mas eu achei que o feijão que estava no meu prato era pouco.
E então eu comecei a chorar e a espernear. E então lembro-me que chegou um primo muito radical. Ele, quando chegou, perguntou à mãe: por que é que este indivíduo está a chorar? E a mãe disse que, olha, demos-lhe comida e ele acha que o conduto é pouco e não quer comer. Ah, não quer comer? Olha, mesmo na minha presença, ele pegou no meu prato, ele estava esfomeado na casa dele, se calhar não tinha comido, e comeu a minha comida. O seu primo. Meu... Quantos anos tinha o seu primo para fazer? Era mais velho? Era mais velho, Claro. Já tinha para aí uns 25, 30 então anos. Era um adulto mesmo. Era um adulto. E comeu a sua comida com 4, 5 anos que teria. Com 4, 5 anos. Eu então ali e chorei, esperneei, mas a mãe não me arranjou outra comida até passados umas tantas horas. Só depois é que ela se lembrou. E aprendeu a lição. E aprendi a lição, que quando me dessem qualquer tipo de comida, fosse qual fosse, tinha que ser grato. A quantidade de comida no prato, eu tinha que ser grato. Mas perder a mãe aos 7 anos, no interior profundo de Angola, com uma família tão grande, certamente foi algo que o transformou naquilo que é hoje, porque crescer sem mãe foi muito difícil. E como é que foi depois esta sua infância e adolescência? Andou a saltar, no fundo, de casa em casa, não conseguiu ficar em casa do seu pai, foi isso? É verdade. O que aconteceu foi que, mesmo enquanto a mãe estava doente, já apareceu uma senhora que estava numa casa longe, não é bem longe, nas proximidades da nossa casa. E esta senhora estava à espreita já de uma oportunidade para depois ficar com o pai. Ok. E então, quando a minha mãe faleceu, uns meses depois, ela tornou-se mesmo... no caso, a sua madrasta e companheira do seu pai. A minha madrasta. Só que esta senhora trouxe consigo um filho. O filho dela era praticamente da minha idade. Então, o que aconteceu é que o pai estava tão obcecado com aquela madrasta que preferiu dar prioridade ao filho da madrasta e a mim mandaram-me para o pasto dos bois. Eram 2 bois que o pai tinha. Eu, quando estava na igreja da Brandoa, falava muito desses bois. O Vetefuti e o Bandomo são os nomes. São os nomes dos bois. Mas aqueles bois eram muito, muito mansos. Eu brincava com eles, coçava-os e eles vinham como... e depois eu ia para o pasto de manhã cedo. O Solembi, que era o filho da madrasta, ia para a escola. E então, para mim foi muito difícil isso, ver os outros a estudarem, o filho da madrasta a estudar e eu nos bois. Mas naquela altura não tinha também roupa, mas o pouco que eu sabia, porque quando a minha mãe falece, eu já tinha feito a 1ª classe. E então eu estava a treinar no meu braço esbranquiçado, não é? E eu com um pauzinho fazia divisão, já tentava. fazia divisão com uma casa, depois dividir com 2 casas. Era a única coisa que tinha, no fundo, um pau e o braço. Um pau e o braço. E chorava muito. Mas o que é feito do Solembi? Solembi? O Solembi. Que ainda tem contacto com ele? Ou... Infelizmente já é falecido. Já não está entre nós, sim. Já não está entre nós. E ele chegou algum dia a ver o seu, eu vou usar esta palavra, mas se calhar não é mais claro, o seu sucesso, ou seja, o facto de mais tarde vir a ser professor universitário, a fazer mestrados, a ser uma pessoa tão ligada ao meio académico, ele chegou a ver isso? Ele não chegou a ver. Não chegou a ver porque ele faleceu muito cedo relativamente ao tempo em que, portanto, talvez uns 10 anos depois que eu saí do meio lá da casa do meu pai, foi nessa altura que ele faleceu. E depois então o pastor Eurico não tinha a possibilidade de estudar e a sua vida era entre cuidar dos bois e fazer aquilo que lhe era pedido. Chegou depois a ter que ir morar para outras casas. Exatamente. Eu tive que
Depois disso, a vida era insuportável lá em casa com a madrasta. Não tinha, mesmo na comida, ali é que eu tinha mesmo falta de comida, não Passou quando fome, passava mesmo a fome. E lembro-me que no Natal eu fui para os bois, eles, normalmente no Natal havia carne e comida, porque a carne não era todos os dias, era uma coisa rara. No Natal havia carne e nesse dia comeram a carne e para mim não deixaram absolutamente nada. E eu, quando cheguei, deram-me feijão a comer. Eu chorei tanto nessa altura. Depois pensei, tenho que sair daqui de casa. E então fui viver com meu irmão, Benjamin. O meu irmão Benjamin, na altura, era já um assimilado. É assim, naquele tempo, no tempo colonial lá em Angola, houve uma altura, nos anos 50 e poucos, havia assimilados. Portanto, eles tratavam documentos e eram assimilados aos europeus. Mas para isso eles tinham que tinham que saber falar bem português, tinham que ter uma residência condigna, eram muitas condições. E o meu irmão tinha isso. O meu irmão, porque ele era escrivão do chefe do posto. Ele era... ele era uma pessoa que já tinha estudado e era muito estimado pela população branca que estava naquela altura. Ele tinha um nível tinha boas diferente. condições. Tinha um nível diferente. E conseguia recebê-lo em casa dele. Não é? Só que ele depois entrou também para o alcoolismo. Ele ficou afetado pelo problema do alcoolismo. E então foi expulso lá do posto e eu fui viver em casa dele. Só que posto lá em casa dele, todos os dias ele ia, bebia, sobretudo à tarde, quando voltava, eu tinha que levar, tinha que me bater. Uhum. Por qualquer motivo ele batia-me. Não havia razão, era a Não forma havia dele razão, descontar bater. a frustração pela qual vivia. Exatamente. Ele vinha alcoolizado. No fundo. Uhum. Sim. E num dia desses, pronto, eu dormia na cozinha, mesmo em frente, a cozinha, no centro da cozinha estava a fogueira, e eu dormia ao lado da fogueira, depois umas panelas aí, pronto, é tudo artesanal naquele tempo. E um dia, enquanto eu estava a dormir, era uma manta que o pai tinha com a mãe, e quando a mãe faleceu, dividiram aquela manta meio. Minha irmã Julieta ficou com uma parte e eu fiquei com outra. Só que eu dormia na esteira. Não sei se sabe o que é esteira. Uma esteira? É uma coisa assim de palha, de no palha, fundo, assim, é igual aqui, sim, sei que é uma esteira assim. Exatamente. Uma coisa muito fininha que cobre no fundo o chão. Sim. É ali onde eu dormia e cobria-me com aquela manta. Um dia, uma lenha saiu do fogo e a manta pegou, incendiou a minha manta. Mas, pela graça de Deus, a manta queimou-se toda. Ficaram assim uns andrajos, mas eu não sofri nada. Foi o primeiro milagre que eu vi na minha vida. E há muitos que se seguiram e nós já os vamos conhecer. É mesmo. Vamos só fazer uma pequena pausa. É o primeiro intervalo neste Olhos nos Olhos com o pastor Eurico Vidro. Estamos a conhecer um pouco da sua vida e do seu ministério. Voltamos já a seguir. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Segunda parte do programa Olhos nos Olhos, estamos a conhecer o trajeto de vida e também a história impressionante de superação pela qual o pastor Eurico Vidro passou. Estamos na sua infância, estamos ainda naquela fase em que tudo lhe acontecia. No entanto, nós queremos saber em que momento é que realmente houve uma mudança e é que viu alguma esperança e o plano de Deus para a sua vida. Foi maltratado pelos familiares, foi preterido pelo seu pai em relação a um outro filho da esposa que, entretanto, ele teve, perdeu a sua mãe, não tinha possibilidade de estudar, fazia contas com um pau no braço. Como é que a dada altura viu, esta minha vida é tão miserável, como é que eu vou conseguir sair deste meio onde me encontro, pastor Eurico? A situação foi de tal forma
má que eu depois fui viver em casa do tio. E quando estava em casa do tio, chama-se Preciso, tem um nome assim, é o tio Preciso. Realmente, eu precisava dele, só que ele não tinha condições. E em casa do tio Preciso, eu tinha tudo. Ele dava-me de comer, acarinhava-me, era irmão da minha mãe, mas a vida era... tínhamos voltado praticamente à Idade da Pedra, em que eles só lavavam a parte visível do prato, por exemplo, e a parte de fora, portanto, não se lavava. Quando a gente comia não podíamos voltar o prato porque senão acabávamos por ficar mal dispostos. E o meu trabalho era preparar batata doce num alambique, portanto, amassar a batata doce, cozer, amassar, e a batata doce ficava 3 a 4 dias a fermentar, e depois eu fazia aguardente. Eu é que fazia no alambique, preparava o aguardente. A primeira garrafa de aguardente, aquilo devia ter para aí 70%, 80% de álcool, era para o meu tio. E foi nessa situação que minha irmã teve, entretanto, porque o meu pai mandou para a escola, essa é uma das coisas que o pai fez, foi muito boa, porque ele era diácono da igreja congregacional aí. O seu pai? O meu pai. E então ele mandou os filhos, a maior parte, nesse caso o Benjamin também beneficiou disso, e a minha irmã Elisa acabou por se casar um mês depois da mãe ter falecido, porque o seu namorado estava no seminário, Emanuel de Dondi, e estava-se a preparar para pastor da igreja congregacional. Mas lá obrigaram que ele tinha que se casar para continuar no seminário. Mesmo depois da mãe ter falecido, ele casou-se na mesma. O pai permitiu que ele se casasse, mesmo um mês depois, ainda não se tinha... Praticamente estamos ainda no período do luto da minha mãe. Da sua mãe, sim. Mas ele casou-se, foi bom, porque ele foi com a minha irmã, eu nunca mais tinha visto a minha irmã, e veio nessa altura, quando eu estava em casa do tio Preciso, ela veio para apresentar o seu segundo filho, a Arnaldina, ao pai. Só que ela ficou mais tempo que o necessário, que o meu cunhado tinha determinado. E o meu cunhado veio ao encalço dela, veio atrás dela. E eu soube. Então, eu saí do alambique, eu fui para a casa do pai. Encontrei o meu cunhado. E mandaram-me de manhã, porque ele veio para logo a seguir levar a sua esposa e regressar. Alguém pegou numa caneca de água e disse: Eurico, vai levar a água para o seu cunhado. E eu levei a caneca de água para o cunhado. O cunhado olhou assim de alto a baixo, quase que deitou lágrimas, porque ele conheceu-me noutro estado quando a mãe vivia. E então ele pergunta: cunhado Eurico, tu queres ir comigo? Eu achei aquela pergunta vinda de Deus. Eu respondi: eu quero ir com o cunhado. Seria com todo o prazer, mas o pai não vai deixar. Eu sabia que o pai não ia deixar. Ele não disse nada. Saiu do pequeno almoço, sentou-se ali na conversa com o pai. Eu estava lá longe, não podia estar ali. Entretanto, o cunhado colocou mesmo esta questão ao meu pai: queremos levar o cunhado Eurico. E o pai disse: oh, vocês não vão conseguir. Este é um homem difícil. Toda a gente tentou ficar com ele e ninguém consegue. É extremamente difícil ficar com este indivíduo. E o meu cunhado disse: pai, se todos tentaram, por que é que nós não vamos tentar também? E quantos anos tinha na altura? Nessa altura eu tinha 11 anos. 11 anos. Então vai viver com a sua irmã, com o seu cunhado. Sim. E aí é que realmente começa a encontrar alguma luz, alguma esperança. Exatamente.
Começa a estudar nessa altura? Esta foi uma nova fase. A partir daquela pergunta do meu cunhado, a partir da altura em que o cunhado me leva, começou um novo ciclo na minha vida. Então chegamos lá em Capari, na terra do meu cunhado, ficamos um dia. No outro dia o cunhado levou-me para a loja porque eu estava em andrajos. Eu não tinha roupa, eu tinha as costas nuas, tinha todo o corpo praticamente nu. Ou seja, até aos 11 anos nunca teve roupa... Nada. A primeira vez que teve uma roupa nova foi então nesse dia? Tive roupa até antes da mãe falecer. E depois desse período, isto estávamos em 1961. Tinha 11 anos, portanto. Tinha 11 anos. Então, o cunhado levou-me para a loja e arranjou-me roupa. E recorda-se desse dia, do dia em que teve a sua primeira roupa? Eu cheirava aquela roupa, cheirava novo, não é? E eu estava muito feliz da minha vida. E logo a seguir, o senhor Santos, que era o comerciante que estava lá, levou-nos para o Bailundo, que era onde estava a missão evangélica da Igreja Congregacional. Pastor Eurico, só fazer aqui uma pausa, porque talvez nunca, das pessoas todas que sentaram nessa cadeira, talvez nunca nenhuma tenha passado tanta necessidade como o pastor Eurico. Olhando agora para o mundo e o facto, por exemplo, dessa questão da roupa, de com 11 anos ter tido a primeira roupa nova na sua vida, o que é que sente quando olha assim à volta do que se passa atualmente com tanta... se calhar com tantos gastos, nem sei qual a palavra correta para utilizar, com aquilo que se passa ao nível do despesismo e da extravagância que se vive hoje em dia? É que as pessoas não têm noção daquilo que muita gente pelo mundo fora continua a passar. As necessidades primárias, roupa, sobretudo roupa e alimentação. Roupa, alimentação e também, em alguns casos, nós sabemos que a falta de água, a falta de habitação, a falta de muita coisa. Mas o essencial é alimentação e abrigo. Roupa. Isto, muita gente passa mal pelo mundo fora. Nós hoje estamos aqui assim e acredito que há muita gente a passar mal. Ainda tem contacto com o que se passa em Pambangala? Um pouco, porque eu tenho um dos irmãos que ainda está lá. E já está mais desenvolvido? Não, nem por isso. Porque há uns anos atrás eu fui a Angola e fiz questão de passar lá perto de Pambangala. As populações continuam a viver, a ter grandes carências. Não há luz, não há água, não há nada. Ou seja, as crianças que lá nascem continuam a ter muitas dificuldades. Se calhar semelhantes às que viveu há 70 anos, 75 anos. Se calhar é isso mesmo. Se calhar temos mais, um pouco mais, não sei. Nós temos uma imagem do pastor Eurico, a primeira que eu gostaria de mostrar, que ainda é muito jovem, não sei se é criança, se é adolescente, eu iria pedir para que nós pudéssemos ver esta que é a primeira imagem. Que idade é que tinha aqui? Aqui eu tinha já 22 anos. Ok, já era um bocadinho mais velho. 21 anos. Isto foi serviço militar? Serviço militar no Exército Português. Exatamente. Ou seja, em porque Luanda. Depois de ter vivido aqui, esta já é... Esta já eu estava no Lubango. Mas esta é mais velho do que a anterior, ou é mais novo? Esta já era mais velho. Mais velho, ok. Já depois de ter passado pelo Exército Português. Mas então, estávamos a falar do momento em que vivia com o seu cunhado e depois como é que consegue... gostava muito de estudar, era uma pessoa que tinha muita facilidade na aprendizagem. Como é que dá este salto? Como é que o estudo lhe permite depois chegar a outros níveis, muito mais tarde, mas que, se não fosse assim, jamais conseguiria? Desde logo o facto de ter estudado Economia e todas essas áreas ligadas às finanças. A partir da altura em que o meu cunhado me levou, fomos para o seminário, a vida mudou completamente. E o meu cunhado meteu-me na escola EI, uma escola que estava lá perto do seminário onde o meu cunhado estudava. E ali, Deus, pela graça de Deus, Deus deu-me muita inteligência, muita sabedoria
e tornei-me o melhor aluno daquela escola. Não tinha roupa que fosse... O meu cunhado deu-me roupa necessária, mas eu estava sempre descalço, não havia calçado, não havia nada, não é? Mas tinha que se esforçar muito para ser o melhor aluno ou era algo mais natural? Era algo natural. Os meus colegas até diziam, mas como é que é possível? Como é que tu sabes? Porque eu ouvia o professor falar E bastava isso. e bastava isso. O professor ficava no quadro a fazer matemática e eu fixava e depois tinha tudo certo quando fosse testes, quando fosse para fazer testes. E então passou essa fase, o meu cunhado foi e eu saí também do Dondi. O meu cunhado já estava no último ano, em 1962, e fomos então para Capari, no Bimbe, lá perto do Bailondo. O meu cunhado teve que ficar um ano em estágio. Para pastor, para ser pastor. Para ser pastor. Pastor, Portanto, mas da igreja congregacional. Da igreja congregacional. E então eu tinha que ir estudar em outro lugar. E eles acharam que eu devia estudar com o meu cunhado, o Jeremias. Só que eu cheguei lá, o cunhado de Jeremias achou que eu devia ser um escravozito ali. E quantos anos tinha na altura, quando foi ficar com esse cunhado de Jeremias? Eu tinha 12, portanto, 12 ia fazer 13. Era um adolescente? Sim, era um Isso adolescente. de alguma forma ele aproveitou-se de si porque obrigava-o a trabalhar e a fazer funções? Exatamente. Muita coisa fazia lá, transportava água. Eu tinha que levar uma panela de água, uma panela de quase 25 litros de capacidade. Eu ia para o rio trazer água para casa. Todos os dias ia 2, 3 vezes para o rio, porque com esta água que ele tomava banho e tinha que cozinhar, enfim. E mandava-me lavar roupa. E eu, quando lavava roupa e trazia roupa, eu tinha sempre que ser batido. Eu tinha que levar sempre com cinturão, porque se a roupa viesse menos limpa, eu era batido. Se a roupa viesse limpa e as golas mostrassem alguma tendência para não se tivessem gastarem também... se tivessem deterioradas pelo próprio uso. E mesmo quando eu chegasse muito, a tendência da gola é ela ficar mais gasta. E então, de uma ou de outra forma, eu apanhava. Ele castigava-me com cinturão. Não importa o que fizesse. E depois como é que, dessa adolescência que tinha voltado a ser difícil, não é? Exatamente. Como é que depois conhece a igreja e que sai finalmente desse meio e consegue ter alguma autonomia? Ok. Então, dali, meu cunhado foi colocado em Capete, um centro evangélico. Ele é que era o pastor lá e eu comecei a estudar novamente. Repeti a terceira classe, tratava-se da terceira classe, em 63, 64. E voltei a ser o melhor aluno lá. E repetiu de uma forma injusta, que eu conheço essa história. Exatamente. Toda a turma repetiu porque o professor esqueceu-se de entregar os... O professor esqueceu-se de entregar as propostas para os alunos fazerem o exame oficial. Uma espécie de exame nacional. Do júri assim. que vinha de Nova Lisboa para a missão. E todos reprovaram e todos os alunos tiveram que no ano seguinte voltar à estaca zero, no fundo. Todos tiveram que voltar à estaca zero. Tudo lhe acontecia, pastor. Tudo me acontecia, é verdade. Mas Deus é bom. No meio disso tudo, eu vi sempre uma luz do Senhor. Então, a partir dali, eu fui para a missão, fui fazer a 4ª classe, e da 4ª classe fiz a admissão, e fui novamente o melhor aluno da sala, lá, no Bailondo. Então, fiz o exame de admissão aos liceus e fomos para a Escola Técnica do Dondi. Lá na Escola Técnica do Dondi, voltei a ser um dos alunos mais brilhantes. Também deram-me prémios e pronto. E depois, no final do ciclo preparatório, então fomos para Nova Lisboa fazer os exames. E eu dispensei das provas orais, tive uma média muito boa,
que me podia dar acesso a uma bolsa da igreja, porque os missionários canadianos e americanos que estavam a organizar as missões e apoiavam os alunos, eles criaram uma instituição, um lar, uma espécie de lar, onde acolhiam todos os alunos que vinham das missões para serem ali, estarem ali e estudarem ou no liceu, ou na escola técnica, e foi o caso de todos os meus colegas. E o pastor Bartolomeu Chisanga, ele entendeu que eu não devia ter direito a essa bolsa. O pastor Bartolomeu era o seu cunhado? Não. É um outro Bartolomeu? É um outro Bartolomeu. O meu cunhado é o Moisés. Moisés Satemo. E então, o que aconteceu é que o pastor Bartolomeu colocou no meu lugar uma pessoa da sua conveniência e eu fui preterido. Mais uma vez, a história da sua vida era ser relegado para segundo plano. Então, mas a minha irmã disse, não, tu não vais ficar. Eu sei que tu tiveste boas notas e não é justo que tu fiques sem continuar a estudar. Sem a bolsa, no fundo. Exato. Não tens bolsa, mas podes te matricular na Escola Industrial e Comercial Sarmento Rodrigues, na altura, e que a minha irmã ia apoiar com comida, mandava comida no autocarro, havia uma empresa de caminhonagem chamada A Pessoa, que eles levavam-me comida todas as semanas. Então comecei a estudar. Fiz o primeiro período, mas depois de terminar o primeiro período, eu voltei eram férias de Natal, mas a dona Cai era a esposa do missionário que estava a tomar conta do lar. Ela tinha por hábito ir às escolas e ver como estavam os alunos que eram das outras igrejas, que não eram bolseiros, mas que eram das igrejas filiais lá em Nova Lisboa. E então, quando foram lá para a Escola Industrial e Comercial, Sarmento Rodrigues, viram o meu nome, foram com o Anastácio, que me conhecia muito bem, e ela perguntou, quem é este? E o Anastácio disse, é o Eurico, é o 5 Reis. Então, e por que ele não é bolseiro? Se ele tem melhores notas, até do que muitos que estão lá no lar. E ele disse que, olha, o pastor não quis que ele tivesse bolsa, não lhe deram carta de recomendação, por isso ele vive no Bom Pastor. E eu vivia num quartito, com o meu fogão primo, com o meu colchão de palha de milho, e vivia ali com candeeiro, aquele de petróleo, não é? Um candeeiro com uma torcidazinha, aquilo até escurecia meus narizes e coisa. Mas mesmo com isto, eu tinha boas notas lá E a dona Cai foi lá à casa. Diga. Não, e por essa razão atribuíram-lhe então a tal bolsa? Sim, exatamente. Depois a dona Cai me atribuiu bolsa, num dia desses foi lá à casa, mandou-me arrumar as coisas e já tinha preparado um quarto lá na residência. Ou seja, Deus escreveu certo no meio de linhas tão tortas. Deus acabou por também lhe dar essa bênção, fruto da sua própria fidelidade. É verdade. Deus é bom. Vamos, pastor Eurico, conhecer ainda a terceira parte da sua história, que é a parte em que vem para Portugal e que conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos conhecer ainda mais sobre o percurso de vida, olhos nos olhos, com o pastor Eurico Vidro. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Terceira e última parte do programa Olhos nos Olhos. Hoje estamos com o pastor Eurico 5 Reis Vidro, o nosso convidado, que nasceu em Angola em 1950 e que já partilhou connosco todas as dificuldades que foi a sua infância, a sua juventude também. No entanto, a sua fidelidade aos princípios de Deus, até porque na altura ainda não conhecia a Igreja Adventista, mas já tinha princípios fortes e sólidos, e também a sua capacidade de se conseguir, no fundo, através da educação que ia recebendo por parte das escolas que ia frequentando, conseguir subir cada vez mais, sendo sempre o melhor aluno dos cursos que frequentava. Como é que se dá, então, nesta fase? Estamos a falar, teria na altura 19 anos, 20 anos, por aí? Nessa altura eu tinha por aí 20 anos. Portanto, quando fui para o lar, para a residência, era em 1968, portanto tinha 18, foram 3 anos
até fazer o terceiro ano do curso geral do comércio. E depois disso, então, fui para a vida militar. Portanto, era obrigatório. Já tinha terminado, então, o curso no comércio? Do curso geral do comércio. Curso geral de comércio e depois, então, é aí que vai para a vida militar? Vou para a vida militar. E é nessa altura também que é detido injustamente, ou seja, que é preso? Ou é mais... Foi mais tarde. Mais tarde, depois de fazer o serviço militar? Depois de fazer o serviço militar, entretanto, estávamos no ano 1974 e acontece o 25 de Abril aqui, em Portugal. Como é que recebeu a notícia do 25 de Abril lá, lembra? Eu estava na tropa nessa altura, foi... A combater pelo exército português? A combater pelo exército português. Eu recebi essa notícia com muita apreensão. Como é que era? Já agora tenho curiosidade. Como é que era para um angolano lutar pelo exército português? Como é que funcionava na altura essa seleção? Ou... Realmente, porque assim, as pessoas, os jovens, depois de atingirem 18 anos, era obrigatório recensearem-se e para poderem enquadrar-se no exército. Sem isto, era muito difícil encontrarem fazer qualquer trabalho coisa depois. No Estado ou noutra parte qualquer. Portanto, sem o serviço militar cumprido, era muito difícil. E então, eu estava ali no meio, porque na escola industrial onde eu estudava, éramos poucos negros, não é? Éramos 5 negros na sala, mas eu tinha uns colegas extraordinários, os colegas europeus extraordinários, que nos levavam até para a casa dos pais, mas nessa altura havia muita segregação racial ainda, não explícita, que uma vez fomos ao Rua Caná, com um colega desses, nos convidou para o Rua Caná, e quando chegamos no Rua Caná, os pais desses meus colegas quiseram que nós estivéssemos com eles, mas eles estavam lá em cima, no balcão, como se costuma dizer. E nós tivemos, e o senhor que estava lá olhou para mim e disse: não, esse não pode subir convosco, tem que ficar aqui embaixo. E eu fiquei, mas o meu colega, em solidariedade comigo, ele disse que eu também não subo, então eu também fico aqui embaixo. E isso aconteceu muitas vezes, assim, essas histórias? Aconteceu muitas vezes, porque havia lá gente esplêndida, não é? Mas também havia gente muito, muito má. Mas então, falava então de que ingressa no exército português, no serviço militar, no fundo porque era a única alternativa que tinha. É a única que tinha. E segundo a sua pergunta, então, nós não nos sentíamos bem, porque estávamos a combater contra aqueles que estavam a lutar pela libertação do país. Mas não tínhamos outra escolha. E era bem tratado no exército português? Não, o exército português era muito bem tratado. Era muito bem tratado. Por causa deste ano que nós perdemos, eu não fui para o curso de sargentos milicianos onde eu devia estar, por causa das minhas habilitações, porque fui refratário, perdi aquele ano com o Jeremias, e então aquilo refletiu-se, mas eu depois recebi outra patente mais baixa, e ali fui muito bem tratado. Então, no 25 de abril de 1974, recebe essa notícia de que algo aconteceu em aqui, Portugal. E isso mudou a sua vida na altura ou ainda demorou um pouco? Porque logo a seguir, então, passei a disponibilidade. Antes de passar a disponibilidade, eu requeri para trabalhar no Ministério das Finanças. E saiu a minha nomeação, o senhor perguntou-me: onde é que queres trabalhar? Só temos 3 vagas. Uma das vagas é na província do Cuando-Cubango, a outra vaga é na província do Bié, a outra vaga é na província do Cunene. Qual dessas províncias escolhe? E eu disse: prefiro o Bié. E eu fiquei na província do Bié. Não temos muito tempo, mas até porque a sua história de vida dava para 3 ou 4 programas, mas algo que eu quero mesmo saber, que é, no momento em que foi detido, depois pediram-lhe desculpa e mesmo nesse pedido de desculpa, depois tentaram de alguma forma reparar tudo aquilo que viveu. Como é que foi essa história, Pastor Eurico?
Portanto, posto no Bié, encontrei uma rica mulher, porque A sua esposa foi Violeta. ali que encontrei Violeta. Então, em 1976, eu casei-me com Violeta. E temos imagens disso. Já agora que estamos a falar, cá está. É a sua esposa. É não é? mesmo, é minha esposa, sim, é minha esposa. E então, olha, não... Nessa altura, eu fui então para o Bié, casei-me, e eu estava no Ministério das Finanças, era um funcionário destacado ali, e houve em 1977 um problema político em Angola. Era o fraccionismo, era uma intentona golpista contra o governo. Nós não sabíamos, eu era muito ingênuo, nesse dia fomos ao trabalho, isso foi em 1977, fomos ao trabalho, não sabíamos que afinal tinha sido decretada, eu acredito que era mesmo lei marcial, por causa dessa intentona golpista. Não, E vocês saíram à rua mesmo assim, saímos sem da o rua, saber. fomos trabalhar e depois passámos em casa, e quando chegámos em casa, na altura eu bebia álcool, bebia muito, quer dizer, não muito, mas bebia, convidei os colegas para entrarem, para beberem umas cervejas. Só que nós chegámos a beber essas cervejas porque a casa ficou cercada e fomos levados presos. E quanto tempo tiveram presos? Nessa primeira vez ficamos 14 dias presos. Da segunda vez é que foi mais tempo, Da não é? segunda vez é que foi mais. Mas essa primeira vez foi o pior período, porque, por causa do fraccionismo, as pessoas eram presas e eram sumariamente executadas. E nós vimos muita gente lá, inclusive no quarto onde me meteram, na cela onde me meteram, a pessoa que estava comigo, depois nós, 14 dias depois, saímos. Pela graça de Deus, mais uma vez, vimos a mão do Senhor agir, porque não havia saída para as pessoas que entravam por causa do fraccionismo. E o Cambinga foi também eliminado, porque muita gente morreu nessa altura. Pastor Eurico, recebe depois uma bolsa para vir para o nosso país, vem estudar para Portugal e é nessa altura que conhece a Igreja Adventista através de um coro, não é? Como é que aconteceu essa história em que vem para a Igreja, conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal? Olha, assim muito rapidamente, é só para dizer que no Bié eu casei-me e ia sempre para a igreja congregacional, não é? E eu era diretor do coro lá. E gostava de tocar piano, não é? E gostava de tocar piano. Já temos uma imagem sua, mas acredito que esta imagem é cá em Portugal, de quando... não, Portugal não. Onde é que é esta imagem? Esta imagem é na Brandoa. Então é aqui no nosso país. É já aqui. É já aqui. Agora já não me estou a lembrar. Sim. Ok. Mas a verdade é que eu pensei, eu estava a ensinar o coro e havia um hino que eu gostava muito. E este hino é Desde que eu achei perdão. Talvez... Canta um bocadinho já agora. Isso é que ele deve conhecer. É assim. Um hino qual me apraz cantar, desde que eu achei perdão, de meu Jesus e Salvador sem par, desde que eu achei perdão. Desde que eu achei perdão, desde que eu achei perdão, a Jesus eu louvarei. Desde que eu achei perdão, ao meu bom Jesus exaltarei. E essa música ensaiava... Ao coro da Igreja Congregacional. E depois aqui em Portugal, como é que faz a ponte com essa música? É assim, depois disso... Por que é que eu falo disso? Porque eu depois tive que ir à Missão do Ambo, de Nova Lisboa, adventista, à procura do livro de música. E quando chego lá, na prateleira, eu encontro um livro que dizia Mensagens Escolhidas. E eu, como pregava, eu pensei, esse livro Mensagens Escolhidas é útil para mim. E o irmão que estava lá,
disse-me que eu não podia levar só um, se quisesse tinha que levar os 3 volumes. E eu levei os 3 volumes. Foi pela primeira vez que eu entrei em contato com o sábado, porque eu li aqueles livros e eu vi que os adventistas tinham razão. Pronto, depois disso... Em Portugal, muitos anos mais tarde? Em Portugal, muitos anos mais tarde, então encontro... o que é que eu estava... Nós viemos para aqui, para Portugal, num curso de reciclagem dos professores docentes. Entretanto, lá em Angola, eu tinha sido já transferido do Bié para o Lubango, e no Lubango, então, dava aulas na Universidade Agostinho Neto. E era professor estagiário, depois deixei de ser assistente mesmo, depois passei a ser assistente na universidade, e foi quando veio então a oportunidade de virmos para aqui, para uma bolsa de estudos. Veio com a sua esposa, com a Violeta? Não, vim sozinho. Veio sozinho no início? Isso, vim sozinho. E então foi nessa altura, também condições que não há tempo para explicar. Então viemos para aqui, 21 docentes, e esses 21 docentes eu fui colocado mais uma vez como o chefe do grupo. Então foi nessa altura que acontece uma coisa. Portanto, eu, como fui dos melhores alunos lá do curso, aqui na Universidade Nova de Lisboa, a universidade achou que eu podia fazer, e mais uns colegas, podíamos fazer o mestrado em Economia Aplicada. E foi ao fazermos a Economia Aplicada, portanto, a fazer o mestrado, que apareceu uma mulher chamada Aurora. E a senhora chamada Aurora, ela disse que conheceu a Igreja Adventista e tinham-lhe pedido para cantar o hino em Umbundo. E como a Aurora sabia que eu tocava órgão, convidou-me, a partir da universidade, que no sábado seguinte eu fosse com ela cantar o hino lá na Brandoa. Na Igreja Adventista do Na Igreja Adventista do Sétimo Dia da Brandoa. E fomos, cantamos, eu toquei, e estava lá o irmão Francisco Silva, e o irmão Francisco pediu às pessoas que estavam lá no culto, quantos é que não queriam que este irmão ficasse aqui conosco para sempre? Olha, que toda a igreja levantou as mãos. Isso tocou profundamente. Senti-me constrangido. E começou depois a frequentar a Igreja da Brandoa? E depois comecei a frequentar a Igreja da Brandoa. E a receber estudos bíblicos também. O pastor Casaquinha começou a dar-me estudos bíblicos em casa. Minha mulher não queria saber dele para nada, mas hoje, quando a gente pensa nessas coisas, ela até diz que, olha, que grandes tempos de ignorância, de facto. E foi assim que também, logo a seguir, veio o pastor José Lagoa para a Igreja da Brandoa. Que atualmente é o presidente da Igreja Adventista aqui em Portugal, da União Portuguesa. Exatamente. E foi ele então, era ele estagiário e que lhe dava os estudos bíblicos? E eu não sei se estava ali na qualidade de estagiário, se já como primeira igreja dele, mas foi ele quem me incentivou mais. O pastor Casaquinha dava estudos bíblicos e o pastor Lagoa depois terminou esses estudos bíblicos e me incentivou a tornar-me adventista do sétimo dia. E mais tarde ministro do culto, porque depois também faz um mestrado em teologia, não é? Depois faço um mestrado em teologia. Antes fiz um curso médio de teologia na ELPIS, no Brasil, tanto com a ELPIS, é tudo por correspondência. E depois, então, é que faço o... Mas antes disso, eu queria só explicar como é que eu fui convidado para ser ministro do culto. Aquilo foi o seguinte, eu fui batizado no dia 14 de dezembro de 1996. Fui batizado. No ano seguinte, eu fui logo nomeado como diácono. No ano seguinte, fui nomeado como ancião da igreja. E fui sempre ancião da igreja, até que veio, então, o pastor... José Eduardo Teixeira, presumo? Não, quem veio... Depois do pastor
Lagoa, e foi o pastor Lagoa que batizou-me a mim, depois batizou a minha esposa, batizou a família toda. Foi o pastor Daniel Bastos. Depois veio o pastor Gerli, Ok. e depois do pastor Gerli veio o pastor Daniel Bastos. E foi no tempo do pastor Daniel Bastos que a vida estava difícil, eu estava a trabalhar no banco e não estava bem a coisa no banco, depois fui trabalhar para uma empresa de construção, no setor financeiro de uma empresa de construção. A empresa depois foi à falência. E foi no meio de todo esse tumulto que nasce o chamado para servir a Igreja através Para servir, do primeiro ministério. como coportor, porque fiquei 2 anos como coportor. E depois vi que não podia mais, tinha que regressar a Angola. Eu tinha decidido voltar para Angola, porque eu sabia que em Angola eu era professor da universidade, podia trabalhar tinha no outras banco, condições. tinha outras condições para não ficar aqui a passar mal. Sem... Pastor Eurico, temos apenas mais uma foto que eu gostava que visse, esta última foto, Tá bem. que revela no fundo um pouco o que é esta ligação do pastor Eurico com a música, com o coro. Este é o coro da Brandoa, não é? Esse é o coro da Brandoa. E que tem tantas e boas memórias destes momentos, em que também era regente do coro, também chegou a ser regente do coro. Sim. Pastor Eurico, mesmo para terminarmos, é aquela pergunta que eu faço a todos os nossos convidados, que eu gostava que me respondesse. Olhando para toda a sua vida, para o seu ministério, como é que gostaria de ser lembrado por aqueles que conviveram consigo e que de alguma forma também chegaram a Jesus através da sua vida e do seu exemplo? Eu quero dizer àqueles que nos ouvem neste momento que Deus tem um plano para cada um de nós. Sejam quais forem as circunstâncias da vida e seja o que for que nos aconteça na vida, Deus tem um plano. Eu lembro-me daquele texto de Jeremias, onde Deus diz que eu sei os pensamentos que penso de vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E um dos salmos que eu lia muito é o Salmo 124, que agora não... agradecendo tudo aquilo que Deus fez. E outro é o Salmo 113, onde eu sei que Deus tirou-me do poço de lama, não teve nojo de mim, limpou-me e depois de me limpar, colocou-me no meio do seu povo e depois chamou-me para ser seu ministro. Estou muito grato a este grande Deus e que todos aqueles que passam dificuldades, todos aqueles que, de certa forma, ficam desanimados por causa de problemas que surgem na vida, devem pôr os olhos sobre Jesus, porque Ele tem um plano para cada um. E foi sempre isso que norteou também a vida do pastor Eurico. Foi sempre isso. Foi muito bom ter estado com o pastor Eurico Vidro aqui no programa Olhos nos Olhos e conhecer essa história que viveu de tantas e tantas dificuldades e a forma como, mantendo sempre a sua fidelidade para com Deus, e tanto haveria ainda para contar ao longo da sua vida, acaba por chegar aqui com 75 anos e poder partilhar essa incrível história de vida. Muito obrigado, pastor Eurico. Glória a Deus por isso. Obrigado. Obrigado.